Pessoal, estou gravando esse outro vídeo para complementar aí o material da live de ontem, do dia 15. Tá? A gente teve aí um problema com a parte da demo, tá? Então, para não ficar devendo nada aí, eu estou gravando esse vídeo aqui. Vou deixar lá na descrição da live principal para vocês poderem conferir melhor aí, né, o que é o hop e como desenvolver com ele, tá? Bom, eu vou reproduzir o mesmo que eu fiz ontem. Vamos lá. Aí eu já estou aqui com o HopGuy aberto, né, que é a interface gráfica do Hop. E o que a gente tem aqui, né? A gente tem aqui pontos importantes aqui da interface. A gente tem aqui a parte de projeto, né, onde seria aí o nosso agrupamento né, daquilo que a gente vai desenvolver, tanto dos pipelines quanto dos workflows. Então eu posso ter N projetos, né? Posso navegar dentro deles, né? Então no caso aqui eu tenho só esses três, mas aqui eu tenho, né, a configuração do projeto, então eu digo, né, onde vai estar localizado aqui o projeto. Então tudo que eu vier salvar vai ficar, né, a partir dessa raiz para baixo, tá? Aqui também ele salva também a parte de metadados, é, conexões, configuração de execução, é, configuração das conexões com vários bancos de dados. Então tudo isso fica dentro desse caminho para baixo, tá? Bom, e outra coisa muito legal que tem aqui no Hop é essa parte aqui do ambiente, né? Então, essa parte aqui do environment, você pode associar para um projeto N ambientes, né? Então, por exemplo, eu quero, no caso aqui, esse projeto default, ele não tem ambiente atrelado a ele. Eu vou escolher aqui um outro aqui, que é o Hop 1000. Então, aqui eu tenho tanto, deixa eu colocar esse, eu tenho aqui tanto o environment, né, um ambiente aqui de dev, né, que tem aqui, né, uma configuração atrelada a ele, tá? Por exemplo, aqui eu tenho essa configuração de database, né? Então eu tenho duas conexões aqui de database configuradas, e para esse outro ambiente eu tenho, né, as mesmas variáveis, tá? Mas com parâmetros diferentes. Então fica fácil a gente navegar nos ambientes. Então, dentro da mesma interface, eu consigo navegar fácil nos projetos, eu consigo navegar fácil nos ambientes que eu quero executar. Eu quero executar esse projeto com as configurações do ambiente de desenvolvimento. Eu quero executar esse projeto com as configurações do ambiente de QA, com as configurações do ambiente de produção. Então, essa navegação, ela traz essa facilidade que é muito importante no dia a dia, né, nosso de desenvolvimento. Tá? Bom, e a gente tem aqui do lado esquerdo, né, a gente tem aqui esse botão com o sinal aqui de mais, onde a gente cria, né, os pipelines, dá início, né, à criação dos pipelines e dos workflows. Aqui é a área de orquestração, que é o canvas daquilo que você estiver construindo, seja pipeline ou workflow. Aqui a gente tem os metadados, então todos os metadados estão num único lugar, então todas as configurações, né, de teste, configuração de execução, configuração com banco, né, com bancos de dados. Então todas as configurações que os pipelines e os workflows vierem a utilizar, então tudo isso a gente pode estar setando aqui num único lugar na parte de metadados. Aí a gente tem aqui, essa parte do explorador, ele está explorando quem? Ele está explorando a raiz do meu projeto, né? Então, eu estou aqui com o projeto Hop 1000, que é esse projeto que está definido aqui em cima, e aí eu enxergo toda a estrutura desse meu projeto, né? Então, pastas dos meus datasets, né? As pastas onde eu gravo os pipelines que populam as dimensões, que populam os fatos, aqui a pasta onde estão os metadados, arquivos de configurações em JSON em relação aos metadados, né? Então, eu consigo ter uma visão de toda a estrutura
do meu projeto, né? E caso esse caminho, né, do meu projeto ele esteja com o Git ativado, né, eu consigo também já interagir aqui também com o Git, tá? A gente tem aqui essa opção de busca, né? Então busca de metadados, isso é interessante. Putz, onde está tal variável? Então ele lista para a gente aqui a localização, o tipo, é bem interessante esse recurso. Aqui é um explorador dos plugins, tá? Todos os plugins que estão atualmente nessa instância que eu acabei de subir, né? A gente pode não ter nenhum plugin, né? Também não vai poder fazer nada, mas a interface starta, né? Então a ideia aqui é você adicionar os plugins daquilo que realmente você precisa. Principalmente quando você leva para produção, né? No ambiente de desenvolvimento até é legal ter todo mundo, mas no ambiente de produção deixar só aquilo que realmente você precisa, tá? E aqui uma integração com o Neo4j, que é para a parte de auditoria, de grafos, tá? Bom, vamos lá, eu vou mostrar aqui para vocês a criação aqui de um pipeline e de um workflow, tá? Deixa eu só mudar aqui o meu ambiente, colocar aqui o dev. Cliquei aqui, ele abriu esse menu pop-up aqui, então eu escolho, né, pipeline e workflow. Então, como eu quero fazer uma movimentação de dados, eu quero ler de algum lugar e gravar, né, em outro lugar, então eu vou usar aqui o pipeline. Então, o pipeline permite, né, a gente fazer essa movimentação de dados, ler de algum lugar e gravar em algum lugar, tá? Bom, então, toda a navegação, toda a interação aqui, para montar o fluxo, né, é sempre com o botão esquerdo do mouse, tá? A gente não tem aqui operação no botão direito, tá? A ideia é ser portável, né, para a parte mobile também, tá? Então, eu dou um clique aqui, ele vai abrir aqui um pop-up e aí eu vou escolher uma primeira transforma. Então, cada, cada operação no meu fluxo, né, a gente chama de transform. Então, eu vou pegar aqui um Excel, eu vou ler dados aqui de um Excel, vou colocar aqui, eu tenho aqui um arquivo Excel, vou vir aqui em browser, eu tenho que mapear onde ele está. Eu vou subir para a raiz do meu projeto, tem aqui um dataset, tem aqui um Sales XLS, eu dou um add. Essa lista aqui eu posso ter vários arquivos mapeados, né? Claro que com a mesma estrutura, né, para ele conseguir ler, mas eu posso ter mais de um, tá? Aqui em Sheets eu tenho que mapear a aba do Excel. Vou mapear aqui a aba do Excel. Aqui em Content, mais para verificar, né, se está habilitado aqui o header, porque eu vou fazer o mapeamento do nome dos campos baseado no header, né? Então, vou vir aqui em Fields, vou dar um get. Esse recurso de get é legal, porque você não tem que ficar digitando, né? Às vezes vai digitar erra no nome do campo. Então, onde vocês visualizarem esse botão get, né, pode martelar ele, tá? Bom, mapeei aqui os campos, vou dar um preview para ver o que está trazendo. Então, ele está trazendo aqui 1000 linhas, que é o que está setado na configuração default para trazer. Você pode estar mudando esse valor de preview, tá? Então aqui tem as informações desse Excel, tá? Informações de vendas, tá? Tem bastante informação. Bom, tem uma data aqui, order date, que ela veio com um formato aqui de date time, né? Eu vou remover o time. Vou vir aqui em order date, vou fazer aqui uma formatação aqui nela. Tem várias máscaras, eu vou colocar aqui cadê? Essa aqui. Vamos dar um preview para ver como ficou. Então tá lá. Então ele truncou a data ali, né? Tirou o time. Ok. Então, ok. O princípio tá ok. Bom, já estou fazendo aqui a leitura, né, do Excel. E agora eu quero fazer, a ideia é fazer, criar alguns campos aqui, fazer um cálculo, verificar, tem uma situação aqui de CEP, né, do cliente que está nulo, então eu não quero que esses registros onde o CEP esteja nulo
continue no fluxo, né? Então eu vou remover eles do fluxo, vou fazer aqui um depara, vou criar aqui um intervalo também de vendas, né? Vendas pequenas, médias, grandes, e depois carregar isso numa base Postgre, tá? Então esse é o escopo aqui do Lab, tá? Então vamos colocar aqui o calculator. Então, calculator. Então, o calculator é uma transforma que tem vários cálculos prontos, né? Assim, fórmulas prontas, né? Então eu vou aumentar aqui, eu vou criar aqui um campo chamado month_id, que vai ter um cálculo aqui de month, né, mês. Eu vou extrair o mês, o número do mês de um determinado campo, né, data. Aqui no field A eu escolho, deixa eu aumentar aqui, no field A eu escolho aqui qual que é esse meu campo date A, eu vou colocar aqui order date, então ele vai estar extraindo, né, o mês desse campo order date. Vou definir aqui, sempre importante definir o data type, tá? Sempre defino um data type. E vou colocar aqui uma máscara para geral inteiro, legal. Então vou fazer isso também para quarter ID. Também vou aplicar aqui um cálculo parecido, mas extraindo o trimestre de um campo data. Aqui eu vou escolher também aqui o order date. Order date também inteiro. Aqui também a máscara para inteiro. E só finalizando essa parte aqui da extração, vou gerar também aqui para o ano. Também tem uma função aqui de year, de um campo data. Eu também vou escolher aqui order date. Order date também inteiro. Também aqui a máscara de inteiro. Vou aproveitar que estou aqui, vou fazer um cálculo. Esses dados aqui, eles não têm valor da venda, tem o preço unitário e a quantidade, né? Então, como é um requisito, né, fictício aqui de um projeto, então eu vou gerar um campo calculado. Então aqui eu vou colocar aqui A vezes B, né, um campo A vezes o campo B, e aqui o meu campo A vai ser meu price it, que está aqui, e o meu campo B vai ser o quantity ordered. Cadê quantity? Aqui. E aqui ele vai ser o tipo numérico, tá? E vou colocar aqui uma máscara também aqui de numérico, tá? E eu posso, aqui, ok. Bom, então vamos rodar aqui, vamos dar um play. Aqui eu tenho que escolher sempre, né, qual é a configuração que eu quero executar, porque aqui no Hop a gente tem a possibilidade de ter uma configuração. Eu quero executar esse processo localmente na minha máquina que eu estou aqui, ou eu posso rodar isso remotamente, né, eu quero rodar isso num servidor, né, então a gente pode fazer essa configuração, como também a gente pode definir isso para rodar isso num motor, como a gente viu na live. Eu quero rodar em num motor aí, um Spark, um Flink, um Dataflow, tá? É possível também. Então, aqui a gente vai fazer local mesmo. E para pedir para salvar, vou colocar aqui, temos 5. Então, estou salvando, né, esse desenvolvimento, esse pipeline, lá dentro da estrutura do meu projeto, né, que a gente mapeou aqui em cima, tá? Que eu mostrei para vocês que tem uma raiz, tá? Então, estou salvando aqui dentro daquela raiz. Então, vou salvar aqui. Então, rodou, né? Então, a gente tem aqui um recurso bem legal também, que eu consigo dar um preview, clicando aqui no cantinho aqui, ó, inferior do lado direito. Eu consigo dar um clique aqui, ele me faz um preview de 100, tá? 100 registros apenas, mas ele dá um preview do que aconteceu naquele transform. Então, de forma independente, eu consigo avaliar, né, o que foi efetuado em cada uma dos transforms utilizados. Então aqui eu consigo ver, né, no calculator eu consigo ver aqui, ó, no final, toda operação que você adiciona coluna, vai enriquecendo o teu fluxo, ele sempre vai colocando sempre à direita, tá? Então tem aqui, ó, o month ID, mês 5, quarter ID,
trimestre 2, o ano é 2005, e aqui o valor de vendas, que foi o cálculo que nós fizemos aí do price sheet versus vezes, né, o quantity order, tá? Ok, muito bem. Eu tenho aqui essa situação que aqui, cadê, onde que tá o meu customer, deixa eu ver se eu vou conseguir ver aqui. Aqui ele está tudo preenchido. Mas a gente tem algumas situações, alguns registros aqui nesse dataset que o CEP está nulo, né? Acho que aqui nessa amostra eu não vou conseguir ver. Sim, aqui, ó. Tá? Então está nulo. Então, por exemplo, essa situação eu quero remover do fluxo. Eu não quero que ela continue no fluxo. Tá? Então, eu vou remover esses registros onde o CEP esteja nulo. Então, para isso, existe aqui uma transforma chamada filter rows. Então eu tenho que fazer aqui a hop, tá? Então essa ligação também se chama hop, tá? Então é por onde flui o dado, tá? Então é obrigatório ter essa ligação para o fluxo, né? Para o dado fluir do Excel, para o calculator, do calculator para o filter rows. E aqui no filter rows, eu vou escolher aqui o Customer Postal Code e vou definir aqui com is not null. Então ele vai fazer um filtro, só vai passar aqueles registros onde o Customer Postal Code não for nulo. Tá? Podemos até dar um preview aqui para ver. Vamos ver se essa amostra vai pegar aqui alguma coisa. Bom, aqui ele deve pegar, mas deve. Mas ele está trazendo aqui, vai trazer todo mundo. Tá? Mas vamos ter uma visão melhor disso aqui. Bom, a continuidade disso, eu quero fazer um depara. Tem algumas situações aqui, que nome de país, no caso dos Estados Unidos, eu quero converter para EUA. Então eu vou usar aqui um step chamado Value Mapper. Ele faz aqui um depara. Vou colocar aqui como true, para ficar melhor para a gente ver. Então aqui eu vou citar aqui, eu vou escolher aqui, eu tenho duas situações de country aqui, mas eu vou pegar aqui do customer. Então, customer country, aí aqui eu tenho que escrever Estados Unidos, vai retornar com EUA. Ok. E eu não vou fazer nada aqui, mas eu vou dar uma visualização, uma visão para vocês, como seria aqui o tratamento dos registros onde o CEP esteja nulo, né? Então, vou adicionar aqui um step chamado dummy. Eu vou trazer aqui para cá os registros onde eles estão nulos, né? Então vamos rodar aqui, a gente avaliar. Eu consigo ver tanto por aqui, né? Então, por exemplo, aqui eu quero ver os falsos, os nulos, né? Então aqui está tudo nulo, customer postal code, ó, tudo nulo. Então ele desviou o fluxo para mim. Poderia dar um tratamento, gravar em arquivo texto, fazer alguma outra manipulação do dado, carregar isso numa tabela, tá? E aqui onde ele atendeu, né, que está como verde aqui como true, ele continua trazendo os registros com o CEP. E deixa eu ver se eu consigo, deixa eu dar um preview só para a gente ver aqui. Vou dar um preview maior, então a gente tem essa função aqui onde eu consigo ver mais dados, né? Então, preview output, eu seleciono, né, a transform e escolho aqui o preview output. E aí eu posso também definir aqui a quantidade de registros, né, que eu quero ver. Vou manter os 1000, que é o default. Então ele me traz um preview com mais dados do que aquele que você clica no ícone do transform, tá? Deixa eu ver se eu consigo, onde que está aqui, country, no customer.
Vou preview aqui para mostrar melhor, para evidenciar para vocês o que vai acontecer no Value Mapper. Então aqui tá. Acho que inverti as coisas, não é no Customer, é no Office, tá? Então aqui, ó, no campo Office Country, vem como Estados Unidos, né? E aqui no Customer Country, tá como EUA. Então eu quero padronizar isso. Então eu vou fazer um depara aqui no campo Office, Office Country, né? De Estados Unidos para EUA, tá? Close aqui, ok. Então aqui no Value Mapper, só vou alterar aqui que não é o Customer Country, é o Office Country, então dos Estados Unidos para EUA. Então, posso rodar aqui, a gente vai ver se nessa amostra aqui eu já consigo ver se tem alguma coisa de Office Country. Deixa eu ver se nessa amostra tem. Aqui, ó. Então já dá para ver que ele alterou, né? De Estados Unidos para EUA. Então depara em campo string, tá? Então é importante isso. O data type do campo tem que ser string, tá? Bom, vou fazer aqui criar um intervalo de vendas, tá? Uma transform chamada aqui number range. Então aqui eu vou em cima do campo sales, que foi criado lá no calculator lá atrás. Eu vou fazer aqui uma, então vendas até menor que 3.000, eu vou chamar aqui de porte, né? Porte pequeno, né? Venda de porte pequeno. Isso aqui, aqui entre 3.000 e 7.000, vendas de porte médio, e acima de 7.000, vendas de porte grande. Aqui ele vai criar inclusive um outro campo trazendo, né, vou colocar aqui, ó, em intervalo, ou porte, né, vou colocar aqui, ó, porte de vendas, e ok. Então vamos ver o que ele gerou aqui antes de a gente fazer a gravação no banco. Vamos tá abrindo aqui. Não, isso aqui não. Eu tinha que apertar mais firme o meu mouse aqui. Então lá no final, ó, port, né, ó, pequeno, médio, tá? Então ele gerou ali, ó, pequeno menor que 3.000, né, no caso 3 milhões, né? Ali o médio, que é maior que 3 e menor que 7. Vou pegar aqui um grande, aqui um grande, ó, maior que 7. Então, gerou esse intervalo aqui pra gente. Bom, legal, quero gravar esse dado num banco. Então tem aqui uma transform chamada table output, onde eu vou usar aqui eu já tenho uma conexão feita, tá? Então eu tenho aqui uma conexão chamada com RP, vou criar aqui uma tabela, vou aproveitar a ferramenta que ele tem um recurso aqui que permite ele gera DDL, né? Então como ele demonstrar aqui para ficar melhor entendido. A gente sabe, por exemplo, eu sei, né, nessa transform quais são os campos e os data types dos campos que estão chegando nessa transform. Então eu vim aqui, ó, show input fields. Ele vai mostrar, tá vendo? Todos os campos, os data types. Então com isso a gente consegue aqui nesse botão SQL gerar o create table, né? Então ele gera o create table ali, ó. A gente pode até mudar, né, se algum campo o data type não tiver certo, não é esse data type, você pode até alterar aqui, mas a princípio, nesse momento, ok. Então eu vou dar um execute,
ele criou a tabela. Eu vou até abrir ela aqui no The Beaver para confirmar que a tabela foi criada, tá? E está vazia. Sim, deixa eu fechar isso aqui. Tá, então eu tenho aqui nesse post local, eu tenho aqui, cadê LTP, esquemas public tables. Então tá aqui, ó. Temos 5, vamos dar um view data, tá zerado, não tem dado. Ok. Bom, então aqui a tabela está criada, eu vou dar um ok. Deixa eu dar um trunquete aqui para caso eu venha rodar de novo. Então eu vou executar o fluxo, o pipeline, e ele gravou o dado. E aqui algo importante também aqui, gente, é nessa parte de baixo aqui, nesse painel de resultado, ele tem essa aba aqui, ó, Transform Metrics. Então a gente pode acompanhar também, né, transforme a transforme, né, a quantidade de linhas de registro que foi lido naquela transforme. Aqui ele traz uma estatística aqui de duração, se o transform está rodando ainda ou já foi finalizado. Então aqui a gente consegue também ver, né, que aqui inclusive aqui é o filtro, né, ele está aplicando o filtro aqui ó, em 173 registros que estão aqui com o CEP nulo, né? E vamos dar uma olhada lá na tabela. Aqui ele disse que gravou no table output, ó, gravou aqui ó 2.823. Então vou dar aqui um preview, vou até fazer aqui para a gente confirmar aqui a quantidade. Então, aqui, select count from demo 5. Então tá lá, 2.823, 2.823, tá? Bom, então, gente, a forma de construção, né, do pipeline é essa. Então, sempre que vocês precisarem fazer movimentação de dados, independente de onde está lendo, né, um arquivo texto, um Excel, né, uma API, né, um banco de dados, extrair esse dado, fazer alguma manipulação nele e gravar em algum lugar, seja num arquivo texto, num Excel, numa tabela, ou até mesmo, né, imputar dado via API, a gente utiliza o pipeline para fazer isso, tá? E agora eu vou mostrar aqui para vocês o que é o workflow. Vou criar aqui, eu vou selecionar aqui o workflow. Então, o workflow, as hops, né, que a gente tem, o contexto da hop no pipeline, que são essas ligações, ela tem um contexto de fluxo, né? Então ela serve, né, como se fosse um túnel, né, onde vai encanamento, né, onde passa, onde flui a água, né, no caso dado de um step para o outro. Já no workflow, a hop ela tem outra finalidade, não é de fluxo de dados, de fluir dados, né? Ela serve como condicional para você orquestrar, né, a execução de todo o seu processo. Porque num projeto real a gente não vai ter só um pipeline, a gente vai ter inúmeros pipelines, né? E eu preciso orquestrar. E aqui não é também só você orquestrar a execução do pipeline ou dos pipelines. É você fazer uma série de verificações, né? Por exemplo, então, antes de eu executar esse pipeline demo 5, eu tenho alguns requisitos, né? Então, eu posso executar se o arquivo, o Excel não esteja lá? Não, não vai funcionar. Então, eu posso fazer algumas verificações, garantir que todos os requisitos para o funcionamento do pipeline esteja ok. Então, eu vou vir aqui, ó, eu tenho os transforms para workflow são específicos para workflow, os transforms de pipeline são específicos para pipeline, tá? Então, o contexto, ele muda. Então, eu tenho aqui um exist, que ele verifica ó, se o arquivo existe. Então, aqui eu tenho já uma transform. Todo workflow, ele nasce a partir de uma transform de start, tá? E aí eu vou fazer aqui a verificação do arquivo. Então,
Vou mapear o arquivo aqui, dataset, sales, eu vou adicionar. Então ele vai fazer uma verificação se o arquivo existe, né? E aí eu posso dizer, ó, se existe, continua para cá, se não existe, né, continua para cá. Bom, então verifiquei o arquivo. O que mais eu preciso verificar? Preciso verificar se o banco está no ar, né? Se o banco está ok. Também tenho aqui uma transform aqui de database. Eu checo, né, a conexão com o banco de dados. Então aqui ele já trouxe até o verdinho, né? Eu tenho aqui modalidade de se existe, se não existe, checo o banco. Não, mas não é essa a condição que eu quero. Essa aqui é incondicional, ou seja, independente se existe ou não, ele vai checar a conexão. Também não é isso que eu quero. Eu quero nessa condição. Se o arquivo existe, então checa para mim a conexão. E aqui eu escolho, posso dar um get aqui também. Eu tenho essas duas conexões aqui. Eu vou selecionar com RP, que é a que a gente define no pipeline. E por último aqui, antes de executar o pipeline, eu vou fazer uma outra verificação, é a tabela. Se a tabela existe, né? Então, talvez num projeto de data warehouse, de data lake, né? Talvez algumas coisas não façam tanto sentido, mas você sabe que já existe agora, por exemplo, num processo de integração, né? Onde a dinâmica com relação à estrutura de dados, uma migração entre ERPs, uma integração entre sistemas, né? Então, essas verificações elas se tornam bastante importantes. Então, vou fazer aqui uma verificação que também, ele só vai verificar se a tabela existe se, né, a verificação da conexão deu ok. Então, vou vir aqui, vou escolher a conexão, vou escolher aqui a tabela, então ele já está listando aqui para a gente, temos 5, e ok. Então, se a tabela existir, aí sim, então ele vai executar o pipeline para mim. Então, eu tenho aqui uma transform não, gente, desculpa, aqui no workflow não é transform. Transform é o passo no pipeline, o passo no workflow se chama action, tá? Então, eu tenho uma action aqui que chama pipeline, que ela executa um pipeline. Então, tá aqui. Então, se tudo, né, ok no fluxo, né, então se o arquivo existir, se a conexão estiver ok e a tabela existir, então executa para mim, executa para mim o pipeline. Então, vou escolher aqui o pipeline 5, que nós fizemos. Ele pergunta se você quer colocar o nome da action com o nome do arquivo, isso é legal, já põe. Tá lá, então vou salvar aqui esse workflow, vou chamar aqui de demo 5, save, e vou mandar rodar. Então só para confirmar, né, aqui a gente está com dados, ó, 20, eu vou dar um truncate aqui, apesar do próprio pipeline já fazer um truncate, mas para a gente garantir que carregou, né? Então vou fazer um truncate aqui na mão, então truncou, está zerada, e eu vou executar o workflow, que vai executar o pipeline. Aqui eu tenho que escolher também a minha configuração de execução, no caso eu vou executar local, e qual que é a action que vai iniciar o workflow. Então, diferente do pipeline, a gente não precisa definir o start, qual o transform no start que vai iniciar, porque quando você executa o pipeline, tudo que é input, ele executa tudo de uma vez, e ele controla, né? Tem transform que tem que aguardar uma outra transform concluir, mas ele executa todo mundo ao mesmo tempo, tá? No caso do workflow, a gente define por onde que se inicia a execução do workflow. Então, eu vou colocar aqui pelo start, vou dar aqui um launch, e tá lá, já executou, aqui embaixo ele colocou um log, ó, tá? Então, a gente tem, se eu não me engano, são sete tipos de log, tá? De nível de log. Então, 1, 2, 3, 4, 6, 7, isso. Então, a gente tem desde o, né, não grava nada, né, como só loga aquilo que for erro, um log mínimo, básico, detalhado, debug e rolé. Então, o que vocês têm que tomar cuidado é que quanto mais detalhado é o log, você começa a ter uma concorrência da escrita de log com a escrita de dados. Isso pode se tornar um problema, tá? Então, tentem achar aí um equilíbrio, né,
Normalmente, a gente usa o error em produção. Então, deu erro, você tem o log do erro, e aí em desenvolvimento a gente muda ali o log para ter mais informações, mas em produção a gente define só o log de erro. Aqui eu vou deixar o basic mesmo, tá? Mas para mostrar para você essa questão do log. Então vamos dar uma olhada lá para ver que gravou. Então estava zerado, tá lá, 2.823. Bom, então é isso, gente. Esse vídeo aqui tá sendo feito em decorrência, né, do problema que a gente teve na live com a demo, principalmente com a demo, né? Então, espero minimizar um pouquinho, né, essa questão do problema. Espero que vocês tenham curtido. E, né, quem estiver assistindo só esse vídeo, a gente vai ter aí toda segunda-feira, a gente vai ter a partir das 19 horas lives, tá? É Opening Hop, são lives aí com a parte Hop, estão trazendo, né, esse tipo de contexto, de lab, respondendo a dúvidas, desafios da comunidade, bate-papos, tá? Então, a ideia aí é toda segunda a gente fazer lives mais ou menos aí de em torno de 1 hora, nada muito formal não, tá, gente? Um negócio bem leve mesmo, tá? E é apoiar a comunidade Hop a crescer mais do que já está crescendo e ter um capítulo Brasil bastante importante na cena global, tá ok? Bom, espero que vocês tenham curtido, tá? E até segunda-feira. Um abraço.